Olá, eu me chamo Larissa Rodrigues, sou aluna de doutorado em Ciência da Computação no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Requisitos não funcionais de confiança, um catálogo para robôs socialmente assistíveis. Esse trabalho é conduzido por mim, Larissa Rodrigues, pelo professor Gelson Castro e as professoras Judith Cana e Maria Lencastre. O conteúdo dessa apresentação está dividido nos seguintes tópicos. Existe um crescimento significativo, né, no interesse em desenvolvimento e utilização de robôs que prestam assistência ao usuário humano, com ênfase na interação social, principalmente pelas questões de crescimento populacional e envelhecimento populacional. Os robôs socialmente assistivos, eles têm sido bastante pesquisados na literatura, porque trazem diversos benefícios em várias aplicações, principalmente no seu uso por pessoas com alguma limitação, seja essa limitação física, cognitiva ou social. Esses robôs eles podem ser utilizados na educação, na terapia, no cuidado de idosos, reabilitação, entre outros. É importante se estudar a interação humano-robô, né, que é compreender como é que o robô e o homem eles colaboram entre si, qual é o papel do robô na vida humana. E dentre os inúmeros conceitos que são estudados dentro da interação humano-robô, a confiança trust, ela tem sido bastante discutida na literatura, como sendo o elemento chave, né, de um relacionamento de sucesso. Várias pesquisas dentro da interação humano-robô, elas tentam identificar quais são os fatores que podem ajudar a promover essa confiança humana em relação aos robôs. E associado aos robôs socialmente assistivos, é muito importante investigar esses aspectos relacionados à confiança, principalmente porque lida com uma população mais vulnerável. Quando se trata de sistemas robóticos, os requisitos não funcionais, eles têm um papel relevante durante o desenvolvimento, porque se esses requisitos eles não forem levados em consideração, então o sistema robótico ele poderá ter uma baixa qualidade. E é essencial que ao se desenvolver um sistema robótico, faça-se uso das etapas de licitação e especificação de requisitos para que o sistema eles possam tanto atender às necessidades dos stakeholders, como também mitigar ao máximo o risco de o usuário ele não aceitar o robô. Você analisar a literatura no domínio de SaaS e confiança, foi possível observar que existe uma escassez de trabalhos relacionados à confiança específica em SaaS. Da mesma forma, também foi possível observar que os trabalhos relacionados à confiança na área de interação humano-robô, eles concentram-se, em sua grande maioria, em estudos dos fatores que compõem essa confiança e na criação de validação de métodos e avaliação de confiança. Ainda existe uma lacuna de trabalhos que foquem no auxílio do desenvolvimento de sistemas robóticos que já possam incluir, desde o início, né, preocupações da perspectiva de confiança humana na idealização desses robôs. Bom, o objetivo geral desse trabalho foi construir um catálogo de requisitos não funcionais de confiança para robôs socialmente assistíveis, chamado de NFR for Trust, né? Non-Functional Requirements for Trust, buscando poder auxiliar os engenheiros de requisitos e projetistas de robôs socialmente assistíveis na elicitação e especificação de requisitos não funcionais relacionados a aspectos de confiança humana. Esse trabalho foi guiado pelas seguintes questões de pesquisa. A primeira é quais os principais NFRs de confiança que devem ser levados em considerações no desenvolvimento ou implementação de robôs socialmente assistivos. E a segunda é quais são os interrelacionamentos entre os principais NFRs de confiança para robôs socialmente assistivos. A interação humano-robô é o estudo de como ou por que, né, ocorre a interação entre humanos e robôs. Ela surgiu como área de pesquisa em que o grande objetivo era poder projetar, compreender e avaliar os sistemas robóticos que seriam utilizados por ou com humanos, né? Ela é responsável por estudar o comportamento e as atitudes que as pessoas elas adotam em relação aos robôs, principalmente no que diz respeito a características físicas, tecnologias e suas possibilidades interativas. No estudo de interação humano-robô, contém uma grande variedade de desafios, né, para buscar construir uma interação mais eficaz. Dentre eles, a gente pode destacar garantir a segurança nas colaborações entre homem e robô e compreender o papel da confiança na interação entre eles. E embora os conceitos de segurança e confiança, eles muitas vezes sejam tratados como vertentes diferentes na investigação, né? A segurança ela afeta diretamente a percepção de confiança,
uma vez que quanto menor o nível de segurança percebido, menor vai ser a chance do indivíduo ele confiar na utilização do robô. Sendo assim, nesse trabalho, a gente considera os principais aspectos de segurança como um tópico dentro da confiança. A confiança, ela é um facilitador importante nas interações humanas, por isso que cultivá-la é essencial para sustentar e desenvolver relacionamentos de sucesso. A confiança, ela é muito multidisciplinar, então ela tem várias definições dependendo do domínio, teorias e métricas diferentes. Ainda existem poucos estudos específicos de confiança dentro do campo de interação humano-robô. A maior parte desses estudos eles estão alocados no campo de interpessoal e de automação, embora alguns autores consideram que a confiança humana na automação e em robôs elas possam ser bastante semelhantes. Como tem várias definições na literatura do que é confiança, então nós chegamos ao consenso de utilizar a definição de que confiança é a crença que o usuário, o trusto, ele tem de que o robô, o trustee, ele será capaz de cumprir suas funções prometidas de forma esperada, eficaz e segura. Os robôs socialmente assistivos é uma das três grandes áreas da robótica, né? Classificada dentro do campo de interação humano-robô. Ela é a interseção entre outras duas áreas, que é a robótica assistiva, do qual os robôs eles provêm assistência a pessoas com alguma deficiência física, possibilitando uma melhoria em sua independência, e a socialmente interativa, que possui alguma forma, né, de interação social com o usuário humano para a execução de alguma tarefa principal, criando algum laço afetivo, né? O objetivo dos robôs socialmente assistíveis é justamente criar uma interação próxima e eficaz com o usuário humano, com o propósito de dar assistência e alcançar um progresso mensurável na recuperação, reabilitação, aprendizado, entre outros. Esse tipo de robô ele tem um potencial para um papel de auxiliar as pessoas e aumentar o bem-estar delas, e também são bastante eficazes em influenciar e motivar o comportamento humano. Os requisitos não funcionais, eles são atributos e qualidades que podem estar ligados diretamente às funcionalidades de um sistema. Segundo os autores Mirza, Zoghi e Nurmuliani, 2010, esses NFRs eles são propriedades, características ou restrições que um sistema ele deve atender, e também pode descrever atributos de qualidade que o produto ele deve ter. Os NFRs eles têm um papel relevante durante o desenvolvimento do robô, né? Se esses requisitos eles não forem satisfeitos, o sistema ele estará impróprio, principalmente quando se trata de sistemas robóticos socialmente assistivos. Haverá interações e colaborações próximas entre humanos e robôs, por isso que é imperativo que se investigue quais são esses requisitos que devem ser satisfeitos para que tais sistemas eles sejam considerados confiáveis da perspectiva do usuário. Então, aqui nós temos o catálogo NFR for Trust, né, uma visão geral. Para ver o catálogo mais detalhado, nós temos esse link aqui. Esse catálogo, ele tem 14 propriedades, né? Ele foi documentado com a abordagem NFR Framework de Chang, representada através da notação de SIG, né, do grafo de interdependência de soft goals. E ele tem os seguintes atributos, né, que são NFR primários na sua composição, que é aparência antropomorfismo, né, que são requisitos que dizem respeito à forma, à estrutura do robô. Isso é muito importante porque a forma e a estrutura do robô ela estabelece expectativas sociais. O antropomorfismo também, que é a questão de a tendência do ser humano de atribuir características humanas a objetos inanimados, também precisa ser elencada porque é um fator importante para a confiança. Nós temos a comunicação, né? A comunicação do robô, ela é um processo que envolve a troca de informação do robô para o usuário, e trata-se de um processo social que permite criar mensagens que provocam algum tipo de resposta. Essa comunicação, ela pode se dar em termos de precisão, de feedback, etc. Nós temos as emoções, que são importantes, né, na interação humana, e ele nos robôs ajudam a facilitar a interação mais crível entre homem e robô. Então os requisitos relacionados à emoção precisam ser elaborados. Questão da sofisticação de interação, que vai dizer respeito à forma como é que o usuário ele interage. Ele interage com o robô, né? Esse processo de interação ele tem que ser recíproca,
e ele é bem mais complexa. Esse requisito ele vai dizer respeito à capacidade do robô em processar as informações da interação recíproca com o usuário. Quanto mais sofisticada for a interação, melhor vai ser a percepção social do robô, porém, maior capacidade técnica vai ser requerida. Nós temos também a aprendizagem socialmente situada, que diz respeito aos requisitos relacionados à capacidade do robô em adquirir novas competências por meio da interação social com o ambiente ou com o usuário. Nós temos a questão da percepção orientada para o ser humano, né? Que é requisitos relacionados à, à capacidade do robô de perceber e processar as informações do ambiente, principalmente do usuário, de forma mais humana possível. Nós temos as questões de privacidade, né? São requisitos relacionados à proteção das informações pessoais do usuário contra pessoas não autorizadas. Requisitos de segurança que diz respeito à integridade física do usuário e do robô. Questão da personalidade, né, do robô, que diz respeito aos requisitos relacionados à capacidade do robô em demonstrar características de personalidade humana, como alegria, extrovertida, etc. Temos a intencionalidade, que são requisitos que vão dizer respeito à capacidade do robô em demonstrar comportamento intencional, como apontar, olhar e etc. Nós temos o papel do robô, que define qual vai ser a função desempenhada por robô. Esse papel ele vai definir outros requisitos, então é importante ser definido. Questão do tarefa e contexto, que vão dizer respeito aos requisitos relacionados ao contexto do uso do robô e às atividades que o robô ele vai realizar. Questão do modelagem do usuário, né, que diz respeito aos requisitos relacionados a modelar os atributos do usuário para adequar o comportamento do robô àquele usuário, né, questão de personalização e etc. Questão da população do usuário, que diz respeito a um conjunto de características, né, os requisitos relacionados a um conjunto de características dos usuários, né, que serão atendidos pelo robô. Então, se a idade do usuário, se ele possui alguma necessidade especial e etc. Cada um dos NFRs primários mostrados no slide anterior, eles foram refinados, né, nesses grafos SIG, onde cada um foi refinado em atributos menores e cada atributo está conectado por alguma relação, né, alguma contribuição. Não tem como mostrar todos, devido à quantidade de tempo, mas está disponibilizado no artigo e no link do catálogo geral. Vocês podem consultar todos os refinamentos de todos os NFRs primários. Os NFRs primários também foram correlacionados entre si. Então, nós temos, por exemplo, o NFR primário de aparência e antropomorfismo. Ele tem uma correlação desconhecida com emoção, ele tem uma correlação desconhecida com segurança safety, ele tem uma correlação do tipo positiva, né? Ele contribui positivamente para a personalidade, ele tem uma correlação desconhecida para o papel do robô, uma correlação desconhecida para a população de usuário, uma correlação que influencia positivamente a percepção orientada para o ser humano e etc. Todos os NFRs primários tiveram a sua correlação descrita. Nós temos a avaliação do catálogo NFR for Trust. A primeira avaliação realizada foi a prova de conceito, onde usamos, com base no trabalho de Lins 2021, reabilitação motora de membros superiores com o uso do Robonal, que avalia a utilização do NAU no contexto de fisioterapia. Esse processo de construção dessa prova de conceito, ele foi executado pelos autores desse trabalho em conjunto com a autora do trabalho de Lins, através da obtenção das informações por meio de entrevistas informais. A especialista, né, entrevistada, a autora de Lins, ela é formada em ciência da computação e em fisioterapia. Foram realizadas 3 reuniões online pelo Google Meet, com aproximadamente, né, 1 hora e 42 minutos de duração. E foram feitos 3 SIGs, o SIG de aparência e antropomorfismo, o SIG de comunicação e o SIG de emoção, que foram construídos em um processo conjunto com a especialista e estão disponíveis nesse link. Bom, nós temos aqui a prova de conceito do NFR da aparência e antropomorfismo.
onde o catálogo ele foi aplicado ao robô na fisioterapia de membros superiores. Talvez não deixe para ver tão direitinho os requisitos, mas eles estão disponíveis, né, no link do trabalho. Nós temos o robô Now, ele é do tipo humanoide, né, o antropomorfismo dele. Ou seja, ele tem braços, tem pernas e etc. E aí, a aplicação desse catálogo na prova de conceito, nós conseguimos chegar, né, a algumas operacionalizações, ou seja, a algumas possíveis implementações de soluções que podem ser feitas para conseguir alcançar esses objetivos, como por exemplo, nós temos aqui o atributo de características físicas, que foi refinado em apêndices, que foi refinado na base, né? E aí, por exemplo, a base, nós conseguimos identificar uma contribuição negativa para os movimentos biológicos realistas, porque a base do Now, ela tem pouca movimentação, então deixa os movimentos menos perto possível, né, do movimento humano. Nós temos também um refinamento na base da forma em que essa base tem, se são pernas, se são rodas e etc. Por exemplo, a forma da base do nau, que são pernas, ela contribui negativamente para o equilíbrio do nau, porque as pernas deles não têm tanto equilíbrio para realizar as atividades. Então, possíveis operacionalizações que podem ser feitas para solucionar isso, né, para conseguir satisfazer de alguma forma de maneira positiva aqui, né, esse atributo, é utilizar o robô em terrenos planos, por exemplo, é uma operacionalização que contribui tanto positivamente para a forma da base, como positivamente para o equilíbrio. E outra operacionalização é que o robô ele não deve ser utilizado em superfícies planas, né, ou superfícies muito lisas, porque né, o robô ele derrapa. Então, isso contribui positivamente para a forma do robô, como para o equilíbrio e para a estabilidade do robô. E podemos ver outras operacionalizações, outras afirmações e etc. Logo após a prova de conceito, ela foi avaliada por especialistas. O primeiro especialista era um especialista sênior, com mais de 20 anos de experiência na abordagem NFR Framework. Essa reunião foi feita online pelo Google Meet, com uma duração de mais ou menos 1 hora e 49 minutos. O objetivo da entrevista foi poder verificar a corretude de utilização da abordagem, e nela foi possível chegar à conclusão de que os catálogos gerados com a prova de conceito eles conseguiram ser avaliados, né? E também o especialista ele deu feedback sobre esses artefatos gerados. Foi constatado que o NFR Framework ele está condizente com as diretrizes de aplicação da abordagem e que a aplicação do catálogo ele possibilita chegar em algumas operacionalizações. Bom, a reunião com o segundo especialista foi um especialista sênior da área acadêmica de interação humano-robô. Foi também uma reunião realizada pelo Google Meet, com duração de mais ou menos 1 hora e 1 minuto. E o objetivo da reunião foi poder verificar a aplicabilidade do catálogo em cenários reais, né? E verificar se os SIGs gerados pela prova de conceitos estavam adequados para robôs socialmente assistivos. Com essas reuniões, realmente foi possível verificar a relevância dos requisitos não funcionais para o domínio de SaaS e a viabilidade de aplicação desse catálogo em cenários reais. E também foi possível confirmar a relevância desse catálogo para poder projetar uma aplicação voltada para robôs socialmente assistivos. A última avaliação desse catálogo foi por engenheiros de requisitos, onde foi aplicado um questionário de maneira remota pelo Google Meet em 20 participantes voluntários. Esse questionário foi realizado preenchendo o Google Forms. E os perfis dos participantes dessa pesquisa foram constituídos por engenheiros de requisitos, a maioria deles possuindo um bom conhecimento de licitação de requisitos e da abordagem NFR Framework. Apenas 40% desses participantes com um bom conhecimento de interação humano-robô, e nas outras áreas, como confiança, robótica social e robótica socialmente assistiva, um conhecimento relativamente reduzido. Com os resultados obtidos pela aplicação do questionário, foi possível concluir que o catálogo ele apresenta requisitos que refletem bem algumas qualidades de confiança. Os participantes eles também validaram de maneira positiva a pertinência desses requisitos. As correlações definidas, elas refletiram de maneira satisfatória os impactos de um NFR sobre o outro. E também, segundo os participantes, o catálogo ele apresentou uma boa abrangência em relação aos requisitos não funcionais de confiança, né, no domínio de robótica socialmente assistiva,
E a maior parte dos fatores de confiança importantes, eles foram contemplados no catálogo e esse catálogo também tem relações adequadas entre os NFRs. Por fim, nós chegamos à conclusão de que esse trabalho ele tratou de identificar, interrelacionar e documentar NFRs de confiança para o domínio do SaaS. Em relação às questões de pesquisa, a questão 1, ela foi respondida através da coleta de evidências na literatura sobre confiança em SaaS. Já a questão 2, ela foi respondida por meio da documentação das correlações entre os NFRs com base na literatura. Esse catálogo ele foi aplicado com sucesso em uma prova de conceito, além de ter sido avaliado por 2 especialistas sêniores das áreas de NFR Framework e HRI, bem como também avaliado por engenheiros de requisitos. Os autores agradecem aos seguintes órgãos de fomento e obrigada.